Você, aposentado e pensionista do INSS, recebe 13º e está precisando de empréstimo? Venha para Imperial Prime ou ligue o WhatsApp 985919749. A Imperial Prime tem empréstimo para o aposentado e pensionista do INSS. Não consulta o SPC ou Serasa. É dinheiro chegando rapidinho, fácil e sem burocracia. De quanto você precisa? Ligue agora ao WhatsApp Imperial Prime 985919749. Imperial Prime em Pacajus, 2 escritórios. Um em frente à Caixa Econômica e o outro ao lado do Bradesco. Em Horizonte, ao lado da Caixa Econômica. Em Cascavel, na Rua Coronel Biá, no ponto do Vicente da Locadora. E em Fortaleza, na Avenida Silas Munguba, número 2259, em frente ao US. E atenção, todos os escritórios da Imperial Prime têm a cor azul. Há mais de 20 anos, a Naturágua faz parte da história dos cearenses, porque leva muito a sério a qualidade da sua água. A Naturágua é a única água mineral do Norte e Nordeste certificada pela ISO 22000, que garante o padrão de qualidade de alimentos e bebidas. É por isso que por trás dessa marca, protegida por uma reserva ambiental, existe uma água mineral com qualidade a toda prova. Venha nos visitar e conheça a Naturágua por dentro. Olá, povo de Deus, bom dia, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida em mais um programa Fé e Ação. Fico muito feliz em poder entrar na tua casa, no teu lar, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, trazendo uma mensagem de fé e esperança. E neste sábado estamos com uma programação especial. Resolvemos trazer durante toda a nossa programação, durante o tempo que temos de programa, trazer uma reflexão para a tua vida. Olha que hoje vai ser diferente. Nós vamos utilizar todo esse tempo. Então, eu já quero que você pare o que você está fazendo, senta diante da televisão e preste atenção nesta mensagem. Quinta-feira passada, eu ministrei a palavra de Deus na nossa igreja Canaã, lá no bairro da Água Fria. E falei sobre a construção de uma casa espiritual. Porém, no culto, a gente traz uma mensagem mais voltada para a igreja, para os membros da igreja. E hoje eu resolvi trazer uma mensagem voltada para toda a sociedade. Não importa se você é evangélico, católico, ateu, espírita, não importa. Eu quero que neste sábado esta palavra possa brotar, germinar no teu coração. Fica atento para o que Deus vai falar contigo nesta manhã. Eu quero falar com você sobre a construção de uma casa espiritual. Como é que se constrói essa casa espiritual? Certa vez uma pessoa me perguntou como construir uma casa espiritual. Eu disse muito simples. Da mesma forma em que nós construímos uma casa na nossa vida, na nossa terra, né? É normal nós construirmos uma casa, às vezes nós compramos a casa já pronta, mas na grande maioria dos casos o prazer está em comprar o terreno, comprar o material e construir a casa. E nós temos uma lição prática, espiritual para a nossa vida dentro desse ensinamento. Ora, quando nós vamos construir uma casa, a primeira coisa que nós fazemos é um planejamento. Nós planejamos o orçamento, nós planejamos a arquitetura, a engenharia, principalmente o orçamento, mas também planejamos o tempo. Quanto tempo de obra, quanto tempo de construção, quando será a celebração, a inauguração. E aí, Jesus nos traz um texto poderoso, um texto glorioso acerca de construção. Se você tiver Bíblia, eu vou me sentar e eu quero que você abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso 28. Jesus, ensinando os discípulos, ele disse o seguinte:
Porquanto, qual de vocês, desejando construir um prédio, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se os recursos necessários estão prontos para edificar? Por quê? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, as pessoas irão passar e zombar, dizendo: ele não concluiu a obra. Olha que coisa interessante. O mestre da vida, Jesus Cristo, nos alertando acerca de uma construção. E às vezes nós ficamos a pensar, por que Jesus iria falar acerca de uma construção, de uma obra? Isso é um fato importante, interessante. Jesus estava dizendo que nós precisamos ter alguns princípios para edificarmos uma casa espiritual. Paulo, o grande apóstolo, nos ensina que esse corpo é morada do Espírito Santo. Esse corpo em que nós habitamos é uma casa, é uma residência. Nós somos a alma, o espírito, o fôlego de vida, mas o corpo é pó. O corpo vai retornar ao pó na nossa morte. E aí Jesus nos diz o seguinte: como construir uma casa espiritual? Cristo Jesus e o Espírito Santo e Deus, a Trindade Santa, eles habitam em nosso coração, nesta casa espiritual, onde nós limpamos, cuidamos, tratamos, mas precisamos entender uma coisa: como construir uma casa linda, especial, para que o Espírito Santo habite neste lugar. Jesus estava dizendo que se fazia necessário fazer um planejamento. Mas que planejamento é esse? Às vezes nós fazemos algo sem planejamento. Imagina você comprar um carro sem saber como pagar as prestações, como pagar o IPVA do carro, como colocar combustível, como fazer uma manutenção. Todos nós precisamos planejar, precisamos entender. Ou seja, se daqui a um tempo eu estarei da mesma forma que estou hoje. Isso é muito importante na nossa vida espiritual, porque nós não somos mais quem nós éramos, mas também nós estamos longe de ser quem deveríamos. Se faz necessário, todos os dias, planejar um novo nascimento. Às vezes as pessoas me perguntam o seguinte: pastor, alguém que já aceita Jesus está salvo? Ou seja, ele já está pronto, ele pode sair, beber, fumar, se prostituir, adulterar, pecar, porque ele já está salvo em Cristo Jesus? Paulo escreve a sua carta aos Romanos e Paulo diz algo interessante: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo para frente se fez novo. Então se faz necessário estar em Cristo. Isso é muito óbvio, isso é muito claro. A palavra de Deus está dizendo: aquele que faz o que é cristão, o que é divino, o que é eterno. A palavra do Senhor está nos ensinando a sermos servos de Deus. Um servo de Deus, ele não anda em pecado. Um servo de Deus, ele não anda em trevas. Um servo de Deus, ele não anda em imoralidade, iniquidade, promiscuidade, devassidão. Ou seja, para que eu possa ter uma vida espiritual, uma casa espiritual, eu preciso estar em Cristo, mudar as minhas atitudes, o meu falar, o meu pensar, o meu modo de ver a vida, o modo de tratar a minha família, tratar os meus amigos, a minha comunhão com Deus. Como será essa comunhão? E aí Jesus está dizendo: faça um planejamento. Que planejamento é esse? Raciocina. Nós estamos no mês de junho. Aquilo que você fez de janeiro a junho e não houve resultado na sua vida, não aconteceu nada, nada mudou. Significa que agora de junho a dezembro você precisa mudar as atitudes, precisa ser diferente, precisa abandonar as práticas velhas, as práticas errôneas, aquilo que não produz crescimento, não produz fé. Você vai abandonar e ter uma nova atitude. Essa nova atitude vai te trazer novos resultados. Porque atitudes antigas, atitudes erradas, te trarão consequências drásticas. Mas atitudes novas, atitudes coerentes com a palavra de Deus, te trará
milagres, bênção, paz e prosperidade. Entenda que, quando fazemos um planejamento, nós entregamos nas mãos do Senhor. A palavra de Deus nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A palavra de Deus nos mostra que entregar o caminho é entregar o plano. Ou seja, são grandes os planos no coração do homem, mas a última palavra é do Senhor. Ou seja, quando eu entrego a Ele aquilo que eu estou planejando, Ele olha, Ele observa se aquilo vai me trazer um benefício. Porque muitas pessoas, quando recebem um milagre, uma dádiva, uma bênção, algumas pessoas tomam a atitude de se afastar de Deus. E nós, como servos do Senhor, precisamos fazer esse planejamento. Como, por exemplo, olha, o ano iniciou e eu vou passar o ano todo servindo ao Senhor. Vou ler a Bíblia, vou orar, vou me consagrar, não vou faltar os cultos, eu quero crescer. Imagina se nós tivéssemos a fome para crescer espiritualmente, como temos a fome da nossa barriga, a fome do nosso estômago. Imagina, alguns passam o dia inteiro comendo. Imagina se isso é voltado para o mundo espiritual. A palavra de Deus é clara. Jesus nos diz o seguinte, olha, para não acontecer que você, não tendo providenciado os recursos, pare a obra. E a pior coisa que existe na face da terra é o seguinte, é você começar um projeto e não concluir, e não terminar. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Por isso que o planejamento é essencial. Quantas pessoas começaram o ano de 2019 dizendo o seguinte, vou fazer um curso de inglês, de francês, italiano, espanhol, vou entrar na academia, vou mudar minha vida. E até agora nada mudou. Tudo está do mesmo jeito. Eu quero te explicar uma coisa. Olha, quando eu tomo atitudes erradas, com certeza o meu futuro não será promissor. Ou seja, vou te dar um exemplo prático. Começou o ano de 2019 e a gente diz o seguinte, olha, esse ano eu vou estudar porque eu quero passar em um concurso. E aí você entra no mês de janeiro, fevereiro, março, quando chega no mês de abril, você diz, não, isso não vai dar em nada, vou desistir. A sociedade atual está sofrendo de um grande mal chamado o mal da descontinuidade. Ou seja, não continua, não prevalece, não persevera, não segue para o alvo. Está sempre parando e quando nós paramos, nós recuamos. Quando nós paramos, nós fracassamos. Por isso que nós não podemos parar. E você vai dizer o seguinte, pastor, mas são tantas lutas, são tantos problemas. E aí eu te pergunto, quem foi que disse que seria fácil? Jesus não nos enganou. Ele disse, vai ser difícil, vai ter tribulação, vai ter guerra, vai ter problema, vai ter luta, adversidade. Olha que hoje é sábado e eu estou encerrando uma semana muito complicada. Minha esposa adoeceu, meus filhos adoeceram, eu passei 4 ou foram 5 dias indo para hospitais, farmácia, comprando remédio e mesmo assim eu vim ao culto. Domingo passado foi um culto extraordinário, Santa Ceia. E enquanto eu estava pregando aqui na igreja, a minha esposa estava no hospital. E eu disse, meu amor, após o culto eu vou ficar com você. Mas agora eu preciso estar na casa do Senhor. Entenda uma coisa. Nos versículos que antecedem esse versículo que lemos, Jesus nos disse o seguinte. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmã, marido, esposa ou qualquer outra coisa por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo. Nós não estamos sendo radicais. Jesus não está dizendo que eu vou ter que deixar, abandonar. Não, precisamos ter responsabilidade com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Mas precisamos entender uma coisa, Jesus nos fala dessa forma porque ele diz, eu tenho que ser prioridade na sua vida. E quantas das vezes nós abandonamos o Senhor Jesus? Deixamos de lado aquilo que Ele tem realizado na nossa vida. Nós não somos gratos. E muitas das vezes, eu ouso dizer para você que em 75% dos casos, as pessoas que recebem milagres não são gratas a Deus.
Por isso que Jesus estava ensinando. Olha, planeja bem a tua vida, porque a qualquer momento pode chegar o dia mau. E esse dia mau é a única certeza que nós temos nessa terra. Observe que nós estamos bem, sabe, saudáveis, trabalhando, estudando, indo na igreja, de repente uma doença chega na nossa vida. Isso acontece demais na vida de muita gente. Uma doença, um acidente, um assalto, um sequestro. Olha que nós estamos nessa terra e enquanto nós estivermos aqui, qualquer coisa pode nos acontecer. Agora, quando nós servimos ao Senhor, quando nós estamos andando em intimidade, em consagração e em santidade com Deus, aí é criada uma blindagem na nossa vida. É criado ali um fortalecimento, sabe? Uma armadura espiritual da parte de Deus para a nossa vida. O próprio Cristo Jesus nos disse o seguinte: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E sabe o que nós precisamos fazer, queridos e amados, nesta manhã de sábado? Precisamos ser de Deus. Por isso que Jesus disse, faz um planejamento espiritual. Sabe? Por que você não se desafia? Por que você não diz, essa semana que vai iniciar, porque a semana começa no domingo, não é segunda. Hoje é sábado, então nós temos tudo para hoje colocarmos no papel o que vamos fazer a partir de amanhã, domingo. Podemos ser diferentes? Domingo, eu vou orar mais. Vou orar pela manhã, orar no horário do almoço, orar na janta, sabe? Eu vou ler a palavra, eu vou servir a Deus, eu vou ter momentos com a minha família, se é casado, momento com o marido, com a esposa, se tem filhos, momento com os filhos, reúne a família, ou seja, o mundo está correndo e parece que nós não temos tempo para absolutamente nada. E eu quero te explicar uma coisa, a palavra de Deus, ela funciona com ordem. Por isso que lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz, há tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo para tudo. Tempo para chorar, tempo para sorrir. E quando nós planejamos a nossa vida espiritual, planejamos a nossa casa espiritual, nós vamos entender o tempo de Deus para a nossa vida. Por quê? Vamos trabalhar, vamos batalhar, vamos guerrear, vamos viver, vamos ter momento com a família, momento com os amigos, momento para o trabalho, momento para Deus, e Deus vai nos ajudando a administrar o tempo. Isso chama-se planejamento espiritual. Em seguida, Jesus diz o seguinte, se faz necessário que após o planejamento, faça-se o alicerce, a base, para assegurar toda a estrutura desse prédio espiritual. Aí Paulo escreve a sua carta aos Coríntios e diz o seguinte, não há outro alicerce colocado, senão o que já está posto. E esse alicerce é Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos protege, aquilo que não nos deixa fracassar, fraquejar, cair, é Cristo. É Ele que nos fortalece. O próprio Cristo Jesus nos disse o seguinte, um homem construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vento, a chuva, a água, a casa caiu. Um outro homem construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a chuva, a água, mas a casa permaneceu intacta, de pé. E Cristo estava dizendo, eu sou essa rocha. Ou seja, sou eu que te dou força. Imagina, não importa se você não seja evangélico, mas eu te desafio, no final desse programa, colocar no YouTube, sabe, um vídeo, um louvor, por mais que você não seja evangélico, você pode ser católico, ateu, espírita, umbandista, não importa. Mas ao finalizar esse programa, coloca no YouTube, no som da tua casa, uma canção, um louvor. Imagina, eu te desafio a não sentir nada. Imagina você, durante esse sábado,
talvez atribulado, cansado, abatido, e de repente toca um louvor na sua casa dizendo: se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Esse louvor é maravilhoso. Não há como não tocar a nossa alma. E o começo desse louvor é falando de Jesus. Olha que eu estou gravando esse programa e eu estou aqui todo arrepiado, sentindo a presença de Deus. E nesse louvor conta a história de Jesus, que diz o seguinte: ele deixou o esplendor da sua glória para vir a esse mundo. E por que Jesus veio a esse mundo? Será que Jesus veio ao mundo para nascer da Virgem Maria, para crescer, sofrer, ser preso, crucificado, morto, ressuscitado, só para te dar um carro bom, uma casa boa, um emprego melhor? Não. Não é isso. O Evangelho, o cristianismo, não é riqueza. O cristianismo é poder. O Evangelho é poder, é perdão, é graça, é misericórdia, é autoridade, é milagre, é vida. É isso que Jesus está nos oferecendo. Por isso que ele diz o seguinte: olha, eu sou essa rocha. Se você está fraco, eu te fortaleço. Se está caído, eu te levanto. Se está destruído, eu te refaço. Porque eu tenho poder no céu e na terra. Eu sou Deus, dono de todas as coisas. Por isso que nós precisamos entender o princípio da construção. Primeiro, nós planejamos a vida que queremos. Segundo, colocamos o alicerce que é Cristo. Se não tiver Cristo na nossa vida, tudo vai desabar. Família, casamento, saúde, finanças, sustento, emocional, espiritual. Isso é normal em qualquer ser humano. Terceiro, as colunas, as paredes desse prédio, desta casa espiritual, simbolizam o Espírito Santo de Deus, que fala sobre santidade, justiça, retidão, comunhão com Deus. Nós precisamos ter uma comunhão muito forte com Deus, porque as provações, as tribulações, as adversidades, as lutas, guerras, tentações, problemas demais surgem na nossa vida. Meu Deus, eu ando aconselhando várias pessoas da igreja, pessoas que me ligam, que entram em contato através da rede social, sabe? Pedindo um conselho, pedindo uma dica, uma saída para o seu problema. Porque são pessoas que estão desnorteadas, sem rumo, porque não tem a sustentação espiritual, que é a santidade, que é o Espírito Santo. Jesus é esse alicerce. Aí o Espírito Santo é esse consolo, esse bálsamo de santidade, de comunhão com Cristo, com Deus, com o Eterno. E aí, quando nós temos essa parede, estes pilares de sustentação espiritual, aí sim nós conseguimos ficar de pé. Mas para concluir esse templo, esse prédio, essa casa espiritual, está faltando a cobertura, né? O telhado. E aí a palavra de Deus nos ensina que essa cobertura é uma cobertura espiritual. Ou seja, um líder, um pastor, um homem de Deus, um servo de Deus, para te aconselhar, te orientar, para te guiar o caminho em que você deve andar. Essa igreja séria, ela vai ter um líder sério que se preocupa com a tua vida, que se preocupa com a tua espiritualidade. E aí você precisa descobrir quem é esse líder. Se ele realmente está procurando a melhoria espiritual para a tua vida, essa cobertura espiritual. E você vai ficar ali debaixo dessa cobertura, recebendo os conselhos, as orientações, os ensinamentos. E aí você vai me perguntar, qual é a igreja séria? Qual é o pastor certo? É aquele que caminha junto à palavra de Deus. Eterno Deus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que tu nos concede, Pai, de todos os sábados entrar nesta casa, nesse lar,
trazendo uma mensagem de fé e esperança, abençoando esse povo desesperançoso, cansado, abatido, mas cheio de fé, de que tu tens o poder para mudar, para restaurar, para abençoar e realizar milagre. Entra agora nesse lar, nesta casa, restaura esse casamento, essa saúde, repreende as doenças, as enfermidades. A tua palavra nos ensina que as nossas dores e as nossas doenças, Cristo Jesus levou na cruz do Calvário. E eu profetizo agora sobre o teu povo, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Em mais uma programação, no programa Fé e Ação, nós estaremos aqui todos os sábados, às 7h30 da manhã, com o programa Fé e Ação, abençoando a tua vida. Cheiro no coração.